Novo convertido ele era, além de que Jesus que ele salvou. Naquele dia o fogo estava caindo, diz que ele se alegrava no Senhor. E repite aquele novo convertido, falava na igreja, escutou, ele dizia: agranda, 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 agranda. Era a sua oração. Ele dizia: agranda, 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 agranda. Era a sua oração. Com aquilo alguém se perturbou, logo levantou da oração, foi andando lentamente, tocou no ombro daquele irmão, perguntou como se fosse sentido, então me responda por favor, que língua estranha é essa? E o povo convertido não parou, ele dizia: agranda, 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 agranda. Era a sua oração, ele só dizia: agranda, 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 agranda. Era a sua oração. Depois de um certo tempo, o novo convertido explicou: eu ainda não sou batizado, Jesus Cristo ainda não me batizou. Falava línguas estranhas, o Senhor de onde me ouviu falar, logo que dobrei os meus joelhos, sim, comecei a pronunciar e a falar: agranda, 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 agranda. Era a sua oração, o irmão só dizia: agranda, 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 agranda. Era a sua oração. Agora o Senhor vai entender tudo que aconteceu. Eu tive ainda a visão de 3 torneiras de ouro, uma pequena, uma média, uma grande. E uma voz me perguntou: filho das 3, qual devo abrir? Sem demora, eu logo lhe respondi: Senhor, agranda, 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 agranda. E que a torneira grande está perdendo. Oração. Vamos fazer nós dizer a tua vitória é grande, A vitória é grande, irmã. Aleluia. Aleluia.